Olá pessoal, bom dia. Dando início ao metabolismo celular, terceira parte, fotossíntese, aula 2, né? Ainda teremos uma aula 3, aula 2, fotofosforilação cíclica e acíclica, conforme nós comentamos ontem na aula de introdução. Hoje, então, nós vamos falar, esse data show também já deve estar disponível para vocês. E depois vai faltar nessa parte aí, gente, na aula 3, né, o ciclo de Calvin, que seria a fase escura, tá bom? Então, vamos dar sequência à nossa aula, né? Então, revisando aqui, fotossíntese e vida na Terra, né? Então, o objetivo, um deles é produzir substâncias de alta energia e também a produção de oxigênio, né? Então, a quase totalidade do gás oxigênio atmosférico, usado pela grande maioria dos seres vivos atuais na respiração celular, provém da fotossíntese, realizada por plantas, algas e algumas bactérias, correto? Isso aqui nós já comentamos na nossa primeira aula. Então, durante esse processo, os organismos fotossintetizantes fixam a energia luminosa do Sol e a transformam em energia química, né? Armazenando em moléculas de carboidratos, também que são produzidos durante o processo, e um deles é a glicose, né? Então, o objetivo principal é a produção desse componente aqui de alta energia, ok? Então, aqui revisando de novo, aquele nosso desenho, energia do Sol, né? Mais o gás carbônico da atmosfera, a água que vem do solo junto com os sais minerais, né? Energia da luz, que vai ser um dos principais catalisadores, e a produção, né? Oxigênio na atmosfera e um carboidrato de alta energia, que é a glicose, aquela glicose que nós comentamos lá no metabolismo celular quando falamos em respiração celular, ok? Vamos lá. Então, de novo, gente, importante a gente saber com esse organoide, né, o cloroplasto, né, como ele é formado, né? Então a gente tem uma membrana interna, uma membrana externa, um espaço intramelar, e o principal aqui, gente, nós temos esse tilacóide. Esse tilacóide que vai ser o nosso priori agora, porque aqui dentro, gente, vai ter as clorofila A e clorofila B que nós comentamos lá na nossa introdução da aula de hoje. Então, de novo, fotossíntese, o que é? Processo energético de vegetais, algas e algumas bactérias que têm capacidade de utilizar o CO2 e água na presença da luz, transformando-os em açúcar e gás oxigênio, né? Quando eu falo açúcar, eu estou falando de glicose, um produto de alta energia, né? É um glicídio. É a produção de energia química, a glicose, a partir da energia luminosa, a luz. Então, para não esquecer, né, gente? O que é a fotossíntese? Síntese através da luz. Síntese de quê? De matéria de alta energia, liberando, né, oxigênio para a atmosfera. Seguindo, né, nós temos duas etapas da fotossíntese, gente, deixar bem claro, que nós comentamos ontem, né, etapa fotoquímica, que é a fase clara, né, que ocorre nas membranas do tilacóide, né? Tilacóide é aquele que nós comentamos no último slide, aquelas espécie de uma rodelinha, né? Ali vai estar a clorofila A e clorofila B. A etapa química, que vai ser a nossa última aula desse ponto, ocorre no estroma do cloroplasto, que é a parte da matriz, aquela desse organoide. Então aí, revisando, gente, fase clara, fase escura, né? O que nós vamos falar hoje? Fotofosforização e fotólise da água, nós comentamos ontem naquela explicação inicial. Utilização de água, liberação de oxigênio. Utilização da luz. Objetivo, gente, energia, né? Energia. E esses elementos aqui, o NAD de novo, né, vai transportar hidrogênio, né, para a fase escura. A fase escura, o que vai fazer, gente? É um conjunto de reações químicas, depois nós vamos comentar sobre isso. O objetivo final, formar C6H12O6, que é a glicose, e, né, aí, gente, ocorre tudo isso durante a noite. Mas isso não é o nosso assunto agora, nosso assunto está aqui. Vamos lá? Então, etapa fotoquímica, fase clara, olha só. Sol lá nos tilacóides, né? Lá vai ter duas clorofila, clorofila A ou clorofila B, dependendo da literatura, vocês podem também ouvir ou ler falar em clorofila alfa ou clorofila beta. O objetivo é composto de baixa energia, o ADP, né? Recebe mais um fósforo, isso, ó, fosforização, né? E libera energia para que o ciclo de Calvin venha acontecer no futuro, tá? Então, etapa fotoquímica,
fase clara, de novo, ocorre nas membranas do tilacoide. Não pode esquecer isso aí, gente, tá? Onde que ocorre? Nas membranas do tilacoides. Nela existe unidades funcionais chamada fotossistema, PS, né? A abreviatura PS vem do inglês photosystem, por isso que se usa a palavra PS, tá? Então, composto por moléculas, já tínhamos comentado, né? Agora, clorofila A e clorofila B, tá? Esses pigmentos, acessórios aceptores de elétrons em enzima, ok? Vocês vão ver, o sol pega, né? E vai trabalhar em cima dessas clorofilas. Então, nessa etapa, nós vamos ter dois fotossistemas, gente. O fotossistema 1, que nós vamos chamar de PS1, e o fotossistema 2, que nós vamos chamar de PS2. Os dois estão relacionados, gente, com a absorção de luz. Já que a ideia é estar relacionado com luz, alguém vai ter que absorver. Então aqui nós vamos ter umas condições físicas, absorve luz de comprimento de onda de 700 nm, P700. E o PS2 absorve luz de comprimento de onda 680 nm, P680. Aqui, gente, são comprimentos de ondas, é uma unidade física. O que nos interessa é que um absorve mais e o outro absorve menos, ok? Não vamos entrar, nesse momento, nesses detalhes físicos aqui nos comprimentos de onda. Fotossistema difere entre si pela capacidade de absorção de luz pelas moléculas de clorofila, como nós acabamos de falar. Vai diferenciar, gente, pela capacidade maior ou menor de receber, né, luz pelas moléculas de clorofila. Pode funcionar junto ou não, tá? Beleza? Diferença entre o fotossistema, acabamos de falar, no fotossistema 1, gente, predomina a clorofila A, falamos onde, né? Enquanto no fotossistema 2 predomina a clorofila B. A clorofila A iluminada perde um par de elétrons ativados, né? Recolhidos por um aceptor especial, a ferrodoxina. Então, a ferrodoxina, gente, ela tem, né, componente com ferro, né? E é o nosso principal mentor nesse primeiro fotossistema, né? Então, aqui, nessas fases da etapa fotoquímica, na fase clara, né, a clorofila, ao ser iluminada, perde elétrons, o que origina vazios na molécula, né? Então, as moléculas ficam sem nada, perde elétrons. O destino dos elétrons perdidos é a reocupação desse vazio, pode obedecer a dois mecanismos distintos, tá? O que significa isso? Perdeu elétrons, precisa ganhar. Se ela perdeu elétrons, você sabe em química, né? Não sei se já viram, né? A tendência, né, de um elemento químico é estar estável, né? Então ele não vai ficar aí à deriva, né? Ele perde ou ganha, mas ele precisa se unir com alguém, né? Então, temos dois mecanismos, a fotofosforilação cíclica, com o nome dizendo vai formar um ciclo, começa e volta para o mesmo lugar, e a fotofosforilação acíclica, que não vai retornar ao mesmo local. O que não vai retornar, gente? Elétrons, né? Então, fotofosforilação pode ser de dois tipos. A cíclica, os elétrons retornam para a mesma clorofila que os liberou, forma apenas ATP, acabamos de falar. Vai e volta, por isso que é um ciclo. Liberou elétron, voltou. Liberou, voltou. Então, formou um ciclo. A fotofosforilação acíclica, os elétrons que foram liberados pela clorofila, que deu um errinho, não retornam para ela, e sim para outro fotossistema. Então, produz ATP, também que nem na cicla, e NADPH. Ou seja, aqui nós temos também hidrogênios que são associados ao NAD. Na fotofosforilação cíclica, gente, é uma reação que ocorre na fase clara da fotossíntese, vamos repetir, necessita diretamente da energia luminosa. Ocorre nos tilacoides do local. Estamos repetindo de novo. Olha lá. Vem a luz solar, atinge aqui, né? Essa substância, essa clorofila libera elétrons, gente, esse elétron é captado pelo NAD, né? E o ADP vai se juntar ao ADP, lembra? O ADP é adenosina difosfato, que é um composto de baixa energia, e se transforma num composto de alta energia, né? A clorofila A recebe luz solar e se torna excitada. Bum, né? Tomou sol, se excitou, libera dois elétrons que são capturados por receptores ou cofatores, que podem ser vitaminas ou substâncias com ferro, como a ferrodoxina, né? Então, clorofila liberou, a ferrodoxina a gente vai captar, né? Então, o ferro da ferrodoxina, gente,
libera energia na medida que avança na cadeia de citocromo. Esses elétrons, lembra, os citocromos são enzimas, gente, que vão sendo transportadas, né, de uma a uma, e cada vez que são avançando na cadeia de citocromo, vão liberando energia. E o ADP, gente, com o fósforo inorgânico, forma o ATP. Né? Então, sempre esse processo de ADP mais P forma ATP, isso significa um composto de baixa energia se transformou num composto de alta energia. No final do processo, com nível energético baixo, né, os elétrons retornam à clorofila A do PS1, ok? Vamos ver aqui na próxima a ferrodoxina, só para a gente falar um pouquinho, é uma proteína ferro de enxofre, solúvel em água. A ferrodoxina doa seus elétrons, se oxida, né, para o NAD, produzindo NAPH, né? Reação catalisada pela enzima ferrodoxina, NAD reduzado diferente. Isso aqui é uma reação química. O que nos interessa, gente, que o agente que vai doar os elétrons aqui é a ferrodoxina, tá? Então, olha lá, PS1, recebe luz solar, a clorofila, liberam elétrons liberados para a ferrodoxina, que entra numa cadeia de citocromos. Nesse momento, libera energia para a produção de ATP, através do ADP mais o P inorgânico, produzindo ATP. Depois, o que acontece? Esses elétrons perdem essa energia e retornam para o fotossistema 1. Então, cíclico, libera elétrons, os elétrons vão pulando de citocromo em citocromo, à medida que vão pulando, vão liberando energia para formar ATP e depois retornam para o fotossistema 1, ok? Então tá aí, ó. Fotofosforização cíclica, vamos lá, luz, clorofila, fotossistema 1, elétrons excitados, captados pela ferrodoxina, são levados pela cadeia de transporte, o complexo do tom vai pulando de um em um, tipo aquela cadeia de elétrons, né? Nesse momento libera energia para que haja a síntese do ATP, energia para a produção de ATP. Esses elétrons de baixa energia voltam agora de novo para a clorofila. Ok? Então, sai da clorofila, vai para o complexo citocromo, libera energia para formar ATP e depois retorna de novo para a clorofila. Por isso que a gente está dizendo que é um sistema cíclico, fotofosforização cíclica. Então, gente, agora a fotofosforização acíclica é uma razão da fase clara também, ou fotoquímica, da fotossíntese, em que uma molécula de ADP é transformar ATP, o objetivo é o mesmo, um componente de baixa energia é transformar em um composto de alta energia, sem que os elétrons libertados lá da clorofila regressem a ela. Quando a gente falou inicialmente na cíclica, os elétrons voltavam, agora não voltam. O processo ocorre com a participação de dois pigmentos, o de 700 e o de 680, um mais forte ou menos forte, e de moléculas de água, porque nesse momento vai ocorrer também a fotólise da água. Ocorre nos fotossistema 1 e 2. Nesse processo, a energia luminosa é absorvida pelas clorofilas A e B, que perde elétrons, tá? Então vamos lá. Aqui, gente, assim como nós tínhamos a ferrodoxina lá no primeiro, nós temos a plastoquinona nesse processo. Molécula pertencente à cadeia de oxirredução que liga o fotossistema 1 e 2. A plastoquinona está envolvida nas primeiras etapas da transferência de elétron das moléculas excitadas da clorofila, ok? Então lá nós tínhamos só a ferrodoxina, agora aqui nós vamos ter um outro composto chamado de plastoquinona, que nem nós comentamos ontem. Olha lá, plastoquinona, beleza, liberou na F2, liberou, gente, jogou na cadeia do citocromo, gente, formou ATP pela energia, só que em vez de voltar para o PS2, ela é captada agora pelo PS1, né? Que por sua vez, né, libera para a ferrotoxina e vai formar NADP e ATP também, retornando ao PS1. Aqui ela não retorna, ela vai ser captada pelo outro. Olha só, nesse esquema aqui. Então, luz na clorofila, tá? Os elétrons são excitados, pulo para a cadeia de transporte de elétrons, libera energia para formar o ATP e esses elétrons vão se perdendo, né? Então o que acontece aqui? Vai entrar também a fotólise da água, gente, que é a quebra da molécula da água, liberando hidrogênio que vai entrar nesse sistema. Olha só, fotólise da água.
A fotólise da água consiste na quebra da molécula de água pela energia da luz do sol. Os elétrons liberados no processo são usados, gente, ó, os elétrons liberados na fotólise da água, na quebra da molécula da água, gente, são utilizados para substituir os elétrons perdidos pela clorofila no fotossistema 2, tá? Então, a clorofila perdeu elétrons no fotossistema 2, né, onde nós temos a plastoquinona, e esses elétrons, gente, vão substituir os elétrons, gente, liberados pela quebra da molécula da água, vão recuperar esses elétrons perdidos no fotossistema 2. E também, gente, se eu tenho o hidrogênio que vai ser usado aqui, vou liberar quem para a atmosfera, gente? O oxigênio que respiramos, tá? Então, H2O quebrado em hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio entra no fotossistema e o oxigênio é liberado na atmosfera. A equação geral da fotólise ou reação de Rio é descrita da seguinte forma, né? Então tá aqui duas moléculas de água, né? A luz, oxigênio, e liberando hidrogênios, né? E oxigênios, hidrogênio positivo e oxigênio negativo. Assim, gente, a molécula de água é doadora final de elétrons. O ATP e o NADPH formados serão aproveitados para a síntese de carboidratos a partir do gás carbônico. Por isso, acontecerá na etapa seguinte, a fase escura. Então, isso aqui que nós falamos, gente, o ATP, a energia que foi adquirida durante o dia, gente, mais esse hidrogênio captado aqui, gente, com o gás carbônico, acontecerá a reação química que vai acontecer na fase escura, no ciclo de Calvin, na próxima fase, né? Então, só para vocês lembrarem aqui na fotólise da água, tal processo inicia com a absorção de energia luminosa por moléculas de clorofila. Essa energia absorvida excita, energiza elétrons de hidrogênio, os quais são transferidos para uma substância receptora de elétrons. Lembra? Hidrogênio NAD sempre estava presente na história, ele vai pegar aqueles hidrogênios que a água foi quebrada, né? Quando se fala fotólise da água, a quebra da molécula da água pela luz, ok? Então, a clorofila excitada recupera os elétrons perdidos, olha só, retirando-os da molécula de água. Então, aquela clorofila que perdeu aqui, gente, ela vai recuperar de novo, tá? Por isso que a gente está dizendo que é uma reação acíclica, porque lá no início não vai voltar de novo para a clorofila. Então, aqueles átomos perdidos na clorofila serão substituídos pelos átomos perdidos, gente, separados na fotólise da água. Quebrou a molécula da água em hidrogênio e oxigênio, o oxigênio vai para a atmosfera, né? E o hidrogênio, gente, vai ser usado posteriormente no processo de produção de substância de alta energia na fase escura da fotossíntese, beleza? Aqui está uma diferençazinha para vocês verem, fotofluorescência cíclica, para vocês comparar, clorofila excitada, liberou, barará, produziu energia, voltou para a clorofila. Tá? Aqui quem vai estar a ação aqui, gente, a ferrodoxina. Na acíclica, a clorofila perdeu elétron, excitada, a mesma coisa, só que agora, gente, a clorofila, os elétrons não voltaram como voltaram aqui em cima. E como é que eu vou compensar esses elétrons aqui que a clorofila perdeu? Pela quebra da molécula da água. Então, esses átomos perdidos pela clorofila são recuperados pela quebra da molécula da água, que libera hidrogênios e oxigênio. O oxigênio é aquele que vai para a atmosfera. Produtos finais, né? Aqui, ó, muito quantidade do ADP-OH que vai levar para a fase escura, mas produção de energia. Beleza? Pessoal, por hoje ficamos aí, fechando aí em torno de 20 minutos do nosso encontro, né? O link de presença, né? Para vocês colocarem lá e depois nós entraremos com alguns exercícios sobre essa parte. Muito obrigado, pessoal, e até um próximo encontro. Fiquem em casa, fiquem bem. Abraço.